Você está no CB em Foco, seu canal de comunicação e entrevista da Universidade de Castelo Branco. E nesse episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a campanha Novembro Azul e a saúde do homem. Já é de conhecimento público que o Novembro Azul é uma campanha realizada mundialmente durante todo o mês de novembro, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Brasil, a campanha se estende um pouco mais. Ela se estende à conscientização sobre a saúde do homem em geral, numa tentativa de mudar esse paradigma e conscientizar os homens sobre a importância de buscar, acima de tudo, os serviços de saúde e, mais particularmente, um urologista. A gente sabe que existe entre os homens, principalmente os das gerações mais velhas, uma certa resistência em cuidar de sua própria saúde, especialmente quando se trata de questões ligadas à vida sexual. Como a gente pode ver, são muitos os temas, os assuntos que merecem reflexão nesse mês. Mas vamos entender melhor essa síndrome, essa realidade, com a professora Paula Lousada, que já é conhecida nossa aqui do podcast. Ela é mestra em Educação em Saúde. Você que está sempre disponível para colaborar com a gente. Vamos falar então de saúde e destacar esses pontos que são necessários para a prevenção, que acima de tudo saúde é prevenção. Fala um pouco para a gente da importância dessa campanha. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, a confiança, e é um tema realmente de muita relevância, principalmente porque nos últimos dias nós tivemos uma figura muito conhecida na área da medicina, o Dr. Ray, que foi a público dizendo que descobriu o câncer de próstata e já num estágio avançado, justamente porque ele, como médico, como cirurgião, tinha esse preconceito em relação ao exame de toque retal. Então isso tem nos últimos dias viralizado aí nas redes sociais, tanto de preocupação em relação à saúde dele, mas também uma reflexão para todos, não só acho que os homens em geral, mas até mesmo os próprios profissionais de saúde, questões muito culturais que infelizmente ainda impactam na busca dos homens nos serviços de saúde. E o Novembro Azul, ele realmente é uma campanha do Ministério da Saúde que iniciou no ano de 2011 para dar destaque nesse mês ao que os homens comecem a buscar os serviços de saúde, não só em questões, como a gente fala, curativistas, quando já está com dor, já está ruim, já tem alguma alteração, mas principalmente de uma forma preventiva, aqueles famosos check-ups anuais, as consultas regulares, porque o quanto antes a gente identifica alguma alteração, maiores as chances de cura ou de resolução com a menor quantidade de sequelas possíveis. Mas no Brasil e em determinados locais do mundo, a grande dificuldade em relação aos temas do Novembro Azul é a questão cultural, de que o homem não chora, o homem tem que ser forte, de questões relacionadas até nesse aparelho, geniturinário, que é culturalmente protegido numa região, dessa resistência dos homens de que ali ninguém mexe. Muito legal, gente. Ela é jovem, competente e ela traz pra gente essa prática, essa realidade muito brasileira, muito real, muito cultural, do homem ainda, que é um histórico da nossa vida, da nossa história, de que o homem não chora, o homem não é fraco, como se fosse uma necessidade de você ser forte. Mas o Paula, me fala uma coisa, assim como o Outubro Rosa é muito focado no câncer de mama, o Novembro Azul no câncer de próstata. Nós temos o diabetes também, que está dentro do mês de novembro. Mas o que é o câncer de próstata? Ele é mais comum? Existe uma faixa etária que ele é mais comum? No teu dia a dia, o que você vivencia dessa história? A próstata, ela é uma glândula e ela é um órgão unicamente masculino. Assim como no Outubro Rosa nós temos a questão do câncer, a prevenção ao câncer de colo de útero, que o útero só as mulheres têm, Não vou falar aqui questões de gênero, mas vamos falar desse aparelho biológico. Então a próstata é uma glândula que ela produz uma
secreção, vamos colocar assim, que ela compõe o ejaculado, né? Que é no momento, né, de liberação daquele ejaculado que vai possibilitar, né, dependendo da situação, uma concepção no futuro. E aí o que acaba acontecendo? Essa glândula, ela é uma glândula que ela está localizada ali próximo da bexiga, próximo da região ali do reto e do ânus, e com questões relacionadas ao envelhecimento humano, principalmente do envelhecimento masculino, a partir dos 60, 65 anos, algumas alterações teciduais acabam acontecendo. Claro que essas alterações nem sempre vão gerar uma tumoração maligna, que é o câncer. Muitas das vezes há alguma alteração que é chamada da hiperplasia benigna prostática. Então, há uma alteração no tecido, em modos gerais, mas não é algo maligno, não é um câncer. O homem tem um problema na próstata, mas não necessariamente um câncer. É um câncer, não necessariamente. Mas o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, né? Ele fica atrás somente do câncer de pele não melanoma. Então, e muito característico, né, a partir dos 60, 65 anos. No ano passado, inclusive, o Ministério da Saúde, ele, né, teve uma revisão em relação ao que acontecia, que era o rastreio do câncer de próstata. Então, se viu por pesquisas científicas que fazer, né, esse rastreio antes da terceira idade, né, não tinha muita validade e impacto na prevenção desse câncer e na diminuição de mortes. Então, o que a gente fala em geral para os homens é aquilo, né, que os homens, né, conheçam o seu corpo, né, conheçam a sua fisiologia, o que é o seu normal, e tão logo apresente alguma alteração, busque um serviço de saúde para uma avaliação, mas sabendo que o câncer de próstata não vai acontecer num homem de 30, 35, 40 anos, é muito característico, prevalente a partir dos 60 anos de idade. Informação muito importante isso, né? Agora, você falou, a gente começou nosso papo aqui, você falando da questão, nos chamando a atenção para um ponto muito importante, que é a questão cultural, né? Que vem enraizada nas pessoas. A questão do toque, fala de ser toque. Mulher está muito acostumada com toque, né? Eu no ginecologista. E o homem tem essa coisa da masculinidade, que se arrasta por gerações. Paula, o toque interfere na masculinidade? Não, hoje inclusive, né? Acho que é esse momento a gente ri, mas assim, acho que a maior parte dos homens pensa nisso, está muito associada a isso. Poxa vida, existe uma mulher proctologista, eu já ouvi gente falando isso, mas homem proctologista, incrivelmente os homens ainda pensam dessa forma, né? Existe quem pense assim. É uma resistência muito grande, porque aquilo é uma região que ela é culturalmente protegida, né? Essa nossa região dos aparelhos genitais. Mas o que a gente sempre explica, né? Como é algo incômodo, claro que é incômodo, né? Assim como para as mulheres, querendo ou não, o preventivo, na introdução do espéculo, também é uma coisa incômoda, mas é uma questão, né, muito pontual, rápida e necessária para o exame. E aí o exame de toque retal que a gente explica, né? Se utiliza um caminho que, digamos assim, já é um caminho natural, fisiológico, que a gente não precisa gerar nenhum corte, né? Por mais que seja um corte intencional, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, é um corte que você está fazendo naquele tecido. Então a gente utiliza aquela região, já que é uma região muito próxima, né, do canal do reto e do ânus, então, né, essa introdução, né, para que o médico ele vai palpar essa próstata, como eu falei, ela é uma glândula, então imagina que uma glândula é como se fosse uma bola cheia de líquido. Então ele vai palpar e ele vai sentir, né, se existe ali alguma alteração, alguma nodulação, como se fosse um caroço. É claro que existem alguns critérios, né, que levam à marcação desse exame. O PSA, né, que é o antígeno prostático, é um exame de sangue que geralmente ele é feito, mas ele não é decisivo para que o câncer de próstata seja diagnosticado pelo médico. Ele simplesmente vai determinar que existe uma alteração naquela próstata. Pode ser essa hiperplasia benigna, por exemplo. Ele só vai dizer que é uma alteração na próstata. Mas outros sinais e sintomas, e principalmente a idade, é que vai fazer com que o médico, né, recomende que o exame reto digital seja feito. E o que é isso? Como eu expliquei, a próstata está muito próxima da bexiga. Então, quando esse homem começa a apresentar problemas do processo de micção, no processo de eliminação de urina, é o que a gente fala, acende a luz amarela e busca um serviço de saúde. Então esse é um sinal, isso que eu tenho. Quem está ouvindo a gente agora, a pessoa, o homem, ou a mulher, a esposa, a filha, né? O homem que está em casa, está ouvindo a gente. Qual o sinal que ele pode pensar, que pode acender a luzinha, essa luzinha de que está na hora dele procurar? Então, no momento em que ele vai urinar, ele sente dor
a urinar. No momento em que ele urina, né, há uma coloração diferente, né, possivelmente até a eliminação de um pouco de sangue. Ele, né, sente uma pressão ao urinar, né, na hora que dá aquele jato, ele perde a força daquele jato, é aquela sensação de que a bexiga não esvaziou. Então, qualquer alteração que tenha no processo de micção, né, eu tô urinando fraco, eu tenho que urinar várias vezes, parece que não esvaziou minha bexiga, alguma dor, isso é um indicativo de que alguma alteração está acontecendo naquela região, seja na bexiga ou na próstata, e ele deve buscar o serviço de saúde. Acima de tudo, nos homens acima de 60 anos. Nos homens acima de 60 anos. E uma questão que a gente fala, por mais que o foco do Novembro Azul seja a questão do câncer de próstata, a gente sempre fala da necessidade do homem, né, realmente ter essa regularidade no serviço de saúde, porque existem outros tipos de câncer que acometem esse homem, e como às vezes é de desconhecimento do homem, das pessoas que convivem com esse homem, quando isso é detectado e o diagnóstico fechado, infelizmente já está muito avançado, que é o câncer de mama masculino, que existe, Olha. o câncer de pênis e o câncer de testículo. Então, você tocou no assunto assim que é importantíssimo, porque os homens tendem a ser relapsos, né? A gente sabe disso. Principalmente os mais jovens. Mas assim, câncer de próstata. Mas fala um pouco mais pra gente sobre essa questão do câncer de mama nos homens. Porque às vezes a gente não passa pela cabeça da gente que isso existe. Existe. Então, é lógico que é um câncer assim mais raro, mas quem jogar aí na internet, câncer de mama masculino, vai ver. Mas não deve jogar na internet, procurar um médico. Vai ver, né? assim, algumas fotos, né, que vê que realmente existem casos. E aí o que acontece? O rastreio, né, a detecção é muito similar ao que acontece no câncer de mama feminino. Então esse homem, ele vai começar a observar, né, que começa a aparecer nodulações, algumas tumorações na região ali do peitoral dele, na região da mama. É algo que a gente sempre fala, a gente busca serviço de saúde, as famosas ínguas, né, que popularmente são conhecidas por ínguas, no nosso caso a gente chama, né, de linfonodos. Então, na região, no caso do câncer de mama masculino, o homem começou a ficar com muita íngua aqui na região da axila, íngua aqui na região... Íngua é aquele inchaço? É aquele inchaço, e né? dói? Dependendo do tamanho, gera ali um desconforto na região, né? Mas quando é um edema, né, um inchaço assim inicial, gera aquele desconforto, mas não uma dor, é um incômodo. Mas quando aquilo, né, digamos assim, edemacia, né, fica grande demais, aquilo dali é muito enervada a região, acaba gerando dor. E o que gera uma íngua? O que acaba acontecendo? Porque quando existe ali uma célula cancerígena, nada mais é do que eu brinco, é uma célula maluquinha, né? Ela é uma célula que ela tinha que produzir A e ela tá produzindo X. Então ela se torna diferente no meio daquele tecido. E todos os nossos tecidos do corpo tem o quê? Tem os nossos, né, protetores, que são os anticorpos, né? São as células de defesa. Então a célula de defesa identifica aquela célula que é anormal e ela corre para levar para o quartel-general dela, que é esse linfonodo. E ali o linfonodo identifica que aquela é uma célula errônea, né? Uma célula errada. E começa ali uma produção acelerada para tentar conter aquilo. Inclusive, né, essa questão de ter essas ínguas em determinadas regiões durante muitos dias, que não tem uma inflamação, por exemplo, que justifique, que a gente brinca muito, eu tô com uma íngua por aqui. Aí quando a pessoa vê, a pessoa tá com dor de ouvido, a pessoa daqui a algumas horas começa com dor de garganta. Agora não tem nada que justifique aquilo, a pessoa tá com uma íngua, então alguma coisa tem naquele tecido, a pessoa tem que procurar um serviço de saúde para ser melhor avaliado. E no caso do câncer masculino, de mama masculina, é justamente isso, vai ser essa íngua, provavelmente ali na região da axila, que é na região, como a gente brinca, da sabonete, né, que é o gossinho da clavícula, e essas alterações, esse nódulo na mama, às vezes a introversão do mamilo, em casos assim já mais avançados, graves, até, né, a eliminação de alguma secreção no próprio mamilo masculino. Que loucura. Isso. E no caso do câncer de mama masculino, quando se faz a cirurgia, acaba sendo uma cirurgia que a gente chama de mais radical, uma cirurgia radical porque as mulheres ainda têm esse tecido da mama, o homem praticamente não tem. Então quando vai ser feita ali aquela retirada daquele tecido, acaba também tendo que pegar uma parte da musculatura. Então isso acaba gerando uma adaptação, né, uma readaptação pós-cirurgia ainda mais delicada para esse homem. E também, né, o câncer de pênis e o câncer de testículo, que também são tumorações mais raras, mas também são presentes. O do pênis, então, dentro desses cânceres, é o que a gente tem a maior possibilidade de prevenir, porque eles estão associados, principalmente a essas tumorações cancerígenas, a má higiene.
infelizmente. Muito bom. Já que essas campanhas são muito legais e essas oportunidades que tem, assim, eu acho muito legal a gente poder ter esse momento aqui, ter vocês profissionais disponíveis que, sabe, para falar, para orientar, porque eu acredito que grande parte do que acontece do pecado passa pela falta de informação. A gente já conversou em outro momento sobre isso. E os tabus ainda, eu acho muito bacana você chegar e falar, quando falar de pênis, de órgãos genitais, essa questão de higiene. Eu acho que a gente às vezes não é muito higiênico, sabe, Paula? Eu vi a pandemia, eu achei que a gente ia tirar a lição maior da pandemia, falando da questão da lavagem das mãos. Todo mundo desprezou a máscara nos ambientes, nos transportes coletivos, por exemplo, um tosse em cima do outro. Sim. E todo mundo passou a achar isso normal. Então você falou essa questão da higiene, a higiene íntima, a higiene da vagina, a higiene do homem. Será que os homens se preocupam com isso? Dá essa dica pra Aí o adolescente precisa ouvir isso, né? Isso, não só ver que quando a gente faz, né, um mapeamento do câncer de pênis no Brasil, a prevalência, ou seja, a maioria dos casos acontece na região norte e nordeste, em que a gente tem ali uma questão cultural muito forte em relação a isso. E é um tipo de câncer que inicia muitas das vezes por causa do contato com o HPV, né? E é por isso que a gente iniciou, né, o Ministério da Saúde iniciou inclusive a campanha de vacinação para esses jovens, né, na faixa ali dos 10, 11 anos, para que quando iniciasse, né, a sua vida sexual já na fase adulta, tendo contato com HPV, já tenha já a sua imunidade. Então, questões relacionadas a tracionar, né, com o homem que não é circuncisado, né, tem a questão ainda da exposição da glândula pelo tracionamento daquela pele, né, que a gente chama do prepúcio. Então, os homens, né, não fazem essa higienização diária e isso, né, tendo em contato com HPV ou até com outras ISTs, aquilo gera uma ulceração, gera uma ferida e aquilo vai, né, complicando, né, principalmente quando a gente inicia ali questões de práticas sexuais. E é algo que, principalmente para os jovens, a gente ensina. Existem as boas práticas durante essa relação e pós-relação sexual. E quais são elas? Independente se a pessoa vai para um segundo ou um terceiro tempo, né? Mas finalizou aquilo, lavar a região com água e sabão, urinar, né? Para poder lavar aquele canal ali daquela uretra, escovar os dentes, né? Usar enxaguatório, bucal, deixar aquela região, porque cada um de nós tem, né? A gente já tem essa nossa microbiota residente. Então, cada um tem as suas bactérias, seus micro-organismos, mas elas estão felizes comigo. Quando a gente troca, tem que ser uma troca momentânea, depois tem que lavar com água e sabão. Que delícia conversar com você, porque como a gente começou aqui falando, o Novembro Azul, apesar de a gente estar muito focado, ter esse foco do câncer de próstata, é a saúde do homem em geral. Essa prevenção, é esse alerta. Eu tenho um dado aqui, Paula, que de acordo com especialistas, o sistema de informação sobre mortalidade e dos registros de câncer de base populacional estima que, para o triênio, olha só, 2023-2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil. Isso é assustador. Esse é um dos tumores que mais acontecem. Cerca de 71.730 mil novos casos, correspondendo a um risco estimado de 67,86% novos casos a cada 100 mil homens. Isso é assustador. Sim, a gente vê que é lógico que toda pesquisa científica, né, tem suas hipóteses, né, e toda pesquisa científica é limitada, mas traz dados que são dados importantes para que a gente possa trabalhar na prática. E a questão do câncer, inclusive, de próstata, como você pontuou, tem a questão da idade, sim, mas também é considerado um fator de risco. Se esse homem tem parentes diretos que tiveram um caso de câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos, como assim? Meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo, né? Então parentes próximos, e questões que assim se desdobra em muitas possibilidades, mas a questão do sobrepeso, da obesidade e da alimentação que não é a ideal. Isso também impacta muito na questão dos cânceres, principalmente de próstata, mas nos cânceres como um todo. Então as pessoas não têm uma alimentação saudável, as pessoas acabam aí forçando demais o seu organismo, porque a gente fala da questão do peso, não é questões de biotipo, não é questões de estética, porque a gente tem o nosso coração, né, a nossa bomba cardíaca, ela tá batendo desde que a gente tem um mês e meio, né, na barriga da nossa mãe. Então a gente ainda tá lá com um mês e meio, às vezes a mãe nem sabe que tá grávida, o coração, né, a bomba já tá batendo. Então o nosso
nosso coração ele é programado de acordo com a nossa, né, o nosso biotipo. Então, por exemplo, uma pessoa que acaba acumulando 10, 20, 30 quilos a mais, então ela força o seu organismo, principalmente seu coração, a bombear várias e várias vezes a mais para poder nutrir, né, levar sangue para todo o corpo. Então, o que a gente fala? A questão da manutenção do peso, que não é questão de apelo estético, é de saúde, porque a gente acaba sobrecarregando muito o organismo. E a questão do sobrepeso, de uma obesidade, que ainda leva essa pessoa a ter uma série de deficiências nutricionais, porque às vezes a pessoa acumula peso, mas a pessoa está com deficiência de vitaminas, de sais minerais, né? Acaba tendo problemas ali no sangue extremamente viscoso, que é rico em glicemia, em triglicerídeos, que é as gorduras. A gente sabe que em algum momento isso vai impactar também no nosso organismo como um todo. E é uma possibilidade, vai ser um fator que também vai influenciar no câncer? Sim, não é algo que vai ser definitivo, mas é aquilo, é mais um ponto, né, complicador nessa situação. Agora, eu li um estudo, mais de um estudo, existem estudos que explicam, por exemplo, a associação, uma relação do câncer de próstata, por exemplo, ao trabalho, a profissão que o homem exerce. Por exemplo, quem trabalha em turnos, fundição de metais, quem lida com agrotóxico, algum tipo de material de inseticidas, borrachas, bombeiros. Faz sentido esses estudos? Sim, você tem alguma experiência sobre isso? O que a gente observa é que existem realmente são riscos laborais. Infelizmente, né, cada profissão, o profissional acaba ficando mais suscetível a determinados riscos. E quando a gente fala no caso do homem, até como você citou, que trabalham em ambientes que são extremamente quentes, homens que operam máquinas pesadas, motoristas até mesmo. Agora a gente ainda tem os ônibus climatizados, né? Mas na época que não tinham. A possibilidade, né, de desenvolverem alguma alteração naquela região que pode futuramente gerar uma doença, sim. Até tem se a gente for abrir a saúde do homem, são várias as doenças bem particulares em relação a esse aparelho geniturinário. Mas existe uma, por exemplo, chamada varicocele. E aí o que é a varicocele? A varicocele parecida com essas varizes que a gente tem na perna, né? Tem aquelas violáceas, aquelas roxinhas fininhas, e tem umas que são, né, maiores, que a gente vê que até perigosas. Então, essa mesma rede venosa que gera essas varizes na perna, o homem tem isso na região da bolsa escrotal. E aquilo dali, se não for tratado, dependendo do tamanho daquelas varizes, da intensidade daquilo, leva esse homem até infertilidade. E algumas profissões, o homem que já tem uma tendência acaba desenvolvendo isso. E aí pode depois, uma tumoração, do câncer testicular. É o que a gente fala sempre, realmente criar uma cultura, até mesmo para esse jovem, para esse adolescente, porque é algo que no público feminino a gente já tem. Então, exemplo, a menina teve a primeira menstruação, que é a menarca. Já é esperado que a mãe ou a pessoa responsável por essa menina vai levá-la no ginecologista para esclarecer dúvidas em relação à menstruação e tudo. Mas nos meninos a gente não tem isso, né? O profissional que vai cuidar dele, que cuida desse aparelho geniturinário masculino, além de rins, de bexigas e outros, é o urologista. Então o ideal seria que esse pai e essa mãe levasse esse menino ao urologista quando ele tem a chamada primeira poluição noturna. E o que é a poluição noturna? É o que marca, entre aspas, deixou de ser menino e agora é um rapaz. É quando ele tem a primeira liberação do ejaculado, muitas das vezes durante o sono. Então, o momento que a gente fala, já liberou ejaculado, já tem a possibilidade... Difícil a mãe ficar sabendo disso, ou o pai fica sabendo, né? Porque das meninas a gente acaba acompanhando. A menarca, ai meu Deus, menstruou, tem que tomar cuidado. Nessas histórias que a gente ouve, né, que é cultura brasileira. Mas o jovem com a chamada poluição noturna. Então, é o momento em que deveria levar esse jovem no urologista para ele receber informações, né? A partir do momento em que ele iniciar a vida dele sexual, ter determinados cuidados com as ISTs, gestações, né, não programadas, indesejadas, mas também aquilo, conhecer o seu corpo, porque é o que a gente muitas das vezes se surpreende com os cânceres masculinos, é porque ali é uma região muito exposta. Então, assim, o homem não dormiu com o pênis, a bolsa escrotal íntegra, e no dia seguinte tem uma ferida enorme, né? É uma coisa que já vem de um tempo e o homem acaba, infelizmente, não buscando serviço. Então, fica a dica para você, adolescente que tá ouvindo, sentiu, acordou assim, fala com o pai, fala com o padrinho, fala com a mãe,
mãe, fala com quem for, mas é importante conversar desde cedo. Paula, eu queria muito te agradecer, mas antes, deixa sua mensagem final. Você falou tanta coisa bacana aqui. Fala aí pro jovem, pro adulto, pra quem tá ouvindo a gente, a importância de tomar esse cuidado com a saúde. Sim, eu falo que muito pro jovem é aquilo, ao longo da nossa vida a gente consegue mudar de tudo. A gente consegue trocar de casa, trocar de relacionamento, trocar de emprego, mas a gente não consegue ainda trocar de corpo. Então a gente tem que cuidar muito do nosso corpo e o quanto antes, né, mais cedo a gente começar a cuidar do nosso corpo, mais tempo a gente vai ter de qualidade com ele. Então, conheça o seu corpo, conheça o seu natural e tem alguma alteração, alguma dúvida, não tenha medo. Busque o serviço de saúde que quanto antes a gente, né, detectar, definir o que é aquilo, né, maiores as possibilidades daquilo realmente ser curado e a pessoa seguir a vida dela feliz. É isso, gente. Vamos falar de saúde, vamos pensar em prevenção não só em novembro, mas em todos os meses, todos os dias do ano. Obrigada, Paula, e volte sempre que a casa é sua. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada e até o próximo episódio.